Olá, alunos, tudo bem? Essa é a nossa terceira aula do curso de Mecânica Básica. Sejam muito bem-vindos. Você sabe diferenciar um vetor de um escalar? Sabe fazer operações com vetores? Assista a aula de hoje até o fim. Você vai descobrir como é fácil identificar um vetor e fazer operações com eles. O tema dessa aula é vetores força e o objetivo é mostrar como somar e decompor forças usando a lei do paralelogramo. Escalares e vetores. A maioria das quantidades físicas em mecânica pode ser expressa matematicamente por meio de escalares e vetores. Escalar. Uma quantidade caracterizada por um número positivo ou negativo é chamada escalar. Por exemplo, massa, volume e comprimento são quantidades escalares usadas frequentemente em estática. Nós vamos usar letras em itálico para indicar um escalar. Vetor. Vetor é uma quantidade que tem intensidade e direção. Em estática, as quantidades vetoriais encontradas com frequência são posição, força e momento. Em trabalhos manuscritos, o vetor é representado geralmente por uma letra com uma flecha sobre ela. A intensidade é designada por módulo de A, ou simplesmente A. Aqui nesse curso, os vetores serão representados em negrito, por exemplo. A será usado para designar o vetor A. Sua intensidade, que é sempre um valor positivo, será representada em itálico, escrita com módulo de A, ou simplesmente A, quando ficar entendido que A é um escalar positivo. Um vetor é representado graficamente por uma flecha, usada para definir sua intensidade, direção e sentido. A intensidade do vetor é o comprimento da flecha. A direção é definida pelo ângulo entre o eixo de referência, no caso aí o eixo horizontal, e a reta de ação da flecha. E o sentido é indicado pela ponta da flecha. Por exemplo, o vetor A mostrado agora tem intensidade de 4 unidades, direção de 20 graus medidos no sentido anti-horário a partir do eixo horizontal. E sentido para cima e para a direita, o ponto O é chamado de cauda do vetor e o ponto P é a ponta. Operações vetoriais. Multiplicação e divisão de um vetor por um escalar. O produto do vetor A pelo escalar B, dando B vezes A, é definido como vetor de intensidade B vezes A. Por exemplo, seja o vetor A de intensidade 3, ao multiplicar esse vetor por um escalar qualquer, por exemplo 2, teremos um vetor resultante 2 vezes 3 igual a 6. O sentido de B vezes A é o mesmo de A, desde que B seja positivo, e é oposto a A se B for negativo. Se pegarmos o mesmo vetor A e agora multiplicarmos por menos 1, teremos um vetor resultante de módulo menos 1 vezes 3, ou seja, 3. Mas agora de sentido contrário a A, visto que multipliquei o vetor por um escalar negativo. O valor negativo de um vetor é calculado multiplicando-se o vetor por um escalar menos 1. A divisão de um vetor é definida usando-se as leis da multiplicação, visto que A sobre B é igual a 1 sobre B vezes A. Adição vetorial. Dois vetores A e B podem ser somados para formar um vetor resultante, R igual a mais B, usando a lei do paralelogramo. Para isso, A e B são unidos em suas origens. R igual a mais B vezes A. A e B são unidos em suas origens. 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 A e B são unidos em suas
retas paralelas desenhadas a partir da extremidade de cada vetor se interceptam em um ponto comum, formando os lados adjacentes do paralelogramo. Então, a resultante R nada mais é do que a diagonal do paralelogramo, que vai da origem de A e B à interseção das retas desenhadas. Podemos adicionar A e B usando a construção de um triângulo, que é um caso especial da lei do paralelogramo, onde o vetor B é somado ao vetor A da origem para a extremidade, ou seja, unindo a origem B à extremidade de A. A resultante R vai da origem de A à extremidade de B. E como a adição de vetores é comutativa, ou seja, a ordem das parcelas não altera a soma, podemos fazer a soma invertida também, chegando ao mesmo resultado. Tanto faz A mais B como B mais A. No caso especial em que os dois vetores A e B são colineares, isto é, ambos têm a mesma linha de ação, a lei do paralelograma reduz-se a uma adição algébrica ou escalar, R igual a mais B. Subtração vetorial. A resultante R igual a menos B também pode ser escrita da seguinte maneira: R igual a mais menos B. A subtração é definida como um caso especial da adição, de modo que as regras da adição vetorial também se aplicam à subtração vetorial. Decomposição de vetores. Um vetor pode ser decomposto em dois componentes que têm linhas de ação conhecidas usando a lei do paralelogramo. Exemplo: se o vetor R for decomposto nos componentes que atuam ao longo das retas A, B, uma componente começa na origem de R e estende-se em uma reta paralela a A até interceptar B. Da mesma maneira, desenhamos uma reta paralela a B a partir da origem de R até o ponto de intersecção com A. Os dois componentes A e B são então traçados de modo que se estendam da origem de P até os pontos de interseção. Adição de forças vetoriais. Foi demonstrado experimentalmente que uma força é uma quantidade vetorial, uma vez que tem intensidade, direção e sentido. E a sua soma é feita de acordo com a lei do paralelogramo. Dois problemas comuns em estática são a determinação da força resultante, conhecendo seus componentes, e a decomposição de uma força conhecida em dois componentes. Se são conhecidas as forças FA e FB, que duas correntes A e B exercem sobre o gancho, podemos determinar forças resultantes FC usando a lei do paralelogramo. Isso requer que se desenhem retas paralelas a A e B a partir das extremidades de FA e FB, formando um paralelogramo. De maneira similar, se a força FC ao longo da corrente é conhecida, e conhecemos FC, então seus dois componentes FA e FB, que atuam ao longo de A e B, as duas correntes, podem ser determinados pela lei do paralelogramo também. Nesse caso, deve-se começar pela extremidade de FC, traçar retas paralelas a A e B e assim construir o paralelogramo. Vamos usar também a lei dos senos e a lei dos cossenos. Se você não lembra dessas leis, segue o resumo. Se precisar, procure revisar esse assunto. Vamos precisar dele para resolvermos exercícios. Muito bem. Agora que já sabemos operar vetores, podemos praticar resolvendo os exercícios que serão postados junto com essa aula. Lembre-se, nesse caso, a prática leva à perfeição. Não deixe de praticar. Caso tenha alguma dúvida, deixe seu comentário que responderei. Não perca a próxima aula.
Iremos reforçar o que já aprendemos e começaremos a resolver exercícios de mecânica.